Batman é o personagem mais bem sucedido da Detective Comics, tanto em geral quanto nas produções live action, com várias franquias de filmes e algumas aparições em séries de televisão. Não se pode ter Batman sem traje de morcego, ainda mais com Michael Keaton e Ben Affleck voltando em The Flash. E não parece que haverá outra aparição do Batman em live action por mais de 2 anos até que Batman Capítulo 2 seja lançado. Agora seria um bom momento para olhar para todos os trajes de morcego em live action e classificá-los do pior ao melhor. Agora já houve muitos trajes de morcego ao longo de quase 80 anos de conteúdo, com várias inspirações diferentes que podem variar muito mais do que as de outros heróis. História em live action. Isso torna mais difícil comparar entre eles, mas não impossível. Então não vou excluir nenhum traje, mesmo que eles não sejam baseados nos trajes típicos do morcego. Porque nos quadrinhos o Batman nunca teve realmente um traje típico, entre aspas, de morcego. Ele muda de traje o tempo todo. Vou mencionar que pessoalmente acho que os trajes melhoraram com o tempo. A lista refletirá isso, sem levar em consideração o quão bom era pra época. Embora eu vá ser mais flexível nos comentários em si. Hoje um traje ruim parece pior do que um traje igualmente ruim há 60 anos. Antes de começarmos, alguns trajes nunca foram vistos em atores ou ficaram ocultos, sendo assim desqualificados da lista. É importante considerar como o traje se ajusta ao ator e à mobilidade que oferece. Isso é praticamente impossível de ver só nos trajes vazios, mesmo ao incluí-los. De qualquer forma, vou classificar esses 6 trajes como uma espécie de menção honrosa neste vídeo. Eles incluem do pior ao melhor. A bate-roupa dos Titãs, roupa do Guardião de Gotham do Flash, roupa ártica, roupa do Arrowverso e roupa do Cruzado Encapuzado do Flash, que quase é perfeita. Retire alguns detalhes e troque o logo por um preto maior sem o oval amarelo. E ela ficaria quase perfeita, e então a roupa azul e cinza que exigiria ainda menos ajustes para ser ideal. Eu teria preferido que ele usasse essa roupa em vez da que usou no filme, com esses 6 trajes fora e ignorando um protótipo de Gotham e do Reino. Inspirado em Crise nas Infinitas Terras, nenhum dos dois é batmanesco o bastante. Restam 20 trajes, alguns melhores que outros. Lembre-se de que essa é apenas a minha opinião, então não se esqueça de se inscrever, deixar sua própria lista nos comentários e vamos começar. Como disse, os trajes melhoraram com o tempo. Então não é surpresa que bem no final da lista esteja o primeiro traje do Batman em live action de 1943 usado por Louise Wilson. Esse não é um Batman que você consegue levar a sério, ou pelo menos não é fácil. Acho que o traje justo como nos quadrinhos funciona bem para o Superman em live action. Isso não funciona nada bem para o Batman. Ele precisaria de algum tipo de proteção e teria que parecer assustador, mesmo que isso permitisse mais mobilidade. Além disso, o design do traje não é dos melhores. Apesar do bom logo e das cores quase perfeitas, a sunga é grande demais e parece uma fralda. Porém, às vezes eu admito que o traje em si era bem bom para a época. Me recuso a acreditar que o capuz era, pois só faz o Batman parecer bobo, com os buracos dos olhos mal recortados e as orelhas desiguais e salientes. Novamente, isso é uma comparação injusta, mas esse é o pior traje do Batman já feito, e também o primeiro. O traje atualizado do seriado Batman e Robin de 1949, usado por Roberto Lowry, é quase igual ao anterior, com pequenas mudanças como calções menores, o que é positivo, e um logo pior. Ainda assim, prefiro esse traje. E o motivo de estar mais acima é porque o capuz ainda parece bobo, e as orelhas se projetam ainda mais para os lados, mas pelo menos agora as orelhas estão iguais. Nenhum desses trajes envelheceu muito bem, mas acho que eram aceitáveis para a época. O último dos trajes antigos e justos usados por Adam West é de longe o mais icônico. E embora ele pareça objetivamente bobo, eu entendo porque é icônico. O seriado dos anos 60 e o Batman dos anos 60 em geral era inerentemente muito maluco, então esse traje combinava perfeitamente com o tom do programa. Também vou dizer que o traje tem uma combinação de cores muito bonita e Adam West realmente ficou muito bem no traje justo. Olhando objetivamente, não consigo colocá-lo acima nem mesmo do pior traje do Batman dos dias atuais. A máscara fica engraçada com sobrancelhas e nariz desenhados, o logo está estranho no peito e o conceito do design, como disse, não funciona. Pro Batman em live action combinava com o programa e era adequado para a época. Em um caso ainda mais constrangedor, o traje principal de Batman e Robin é bem pior que muitos anteriores de plástico ou borracha. O design e o conceito dos primeiros filmes do Batman nunca foram meus favoritos, especialmente pela forma como o Batman sempre parece ser limitado em seus movimentos. Mas o traje piora ainda mais, com um logo mais feio do que qualquer um dos outros.
Esses músculos feios e definidos vão além dos abdominais falsos, pois todo o torso parece esculpido como músculos ou como um homem sem camisa. Eles chegaram a colocar mamilos e nem foi a primeira vez, isso me deixa perplexo. Eles fizeram uma roupa do Batman com mamilos e depois fizeram de novo em um segundo filme. O que torna essa roupa muito pior do que a anterior é que o esquema de cores dela é muito feio. É completamente azul, sem nenhum outro tom de cor. Esse não é um conceito de traje que o Batman já teve nos quadrinhos, e não fica bom, mal parece o Batman. Pensei em não incluir o traje de Gotham, pois só vimos ele em um ator parado, nunca em movimento. Incluí mesmo assim para vermos como ele ficaria no ator. Quem seria Bruce Wayne nessa situação? E isso não é tão bom assim porque não é um traje bonito. Esse faz mais sentido que outros, pois Gotham seguia regras rígidas da Warner Brothers. Talvez esse seja o melhor que conseguiram fazer. O traje é carregado com triângulos estranhos no estômago e o logo sobre a capa. O traje parece feito às pressas, principalmente o capuz, que ficou alto e bobo. Isso faz o ator parecer mais jovem e menos ameaçador. Sinceramente, meu primeiro pensamento quando assisti ao final de Gotham e vi o Batman foi: por que ele parece tão jovem? Isso se passa 10 anos depois e fiquei pensando, ainda é o David Mazouz? Isso é um ponto negativo. Claramente feita apenas para vender brinquedos, a roupa de gelo do Batman e Robin é uma recolorização da roupa do Batman eternamente. Veremos em breve o que a destaca, mas isso não é necessariamente bom. Quando o esquema de cores é tão feio assim, a colocação do prata parece bem aleatória e exagerada, e esse tom específico de azul não combina nada com o prata. O design da roupa de borracha continua ruim, já que George Clooney parece não conseguir se mover, reforçando críticas de que ele parece um boneco de ação. Esse é simplesmente um traje muito feio que claramente foi feito só pra vender brinquedos, e esse traje é realmente muito ruim. Não ter mamilos ou parecer um homem sem camisa já é melhor que outro traje do Batman eternamente, mas ainda assim é bem sem graça. O esquema de cores cinza antigo é pior que o preto antigo, pois o logo tem quase a mesma cor e pouco relevo, tornando-o difícil de enxergar. O que o traje de gelo tem de melhor em relação a este? O design alterna entre ser carregado, como nos M's, e vazio, como nas pernas. O capuz ficou bom e Val Kilmer fica bem nele, mas esse é um design tão sem inspiração e muito entediante. Isso tira a identidade do Batman, já que o logo não aparece direito, o melhor dos piores. A armadura Pantera de Batman eternamente é prejudicada pelo design musculoso feio e pelos mamilos, pois mesmo com esses detalhes às vezes funciona. O antigo esquema de cores preto, embora não seja o ideal, é definitivamente melhor do que um antigo esquema de cores azul ou cinza. E realmente faz com que os músculos e os mamilos fiquem mais difíceis de ver. Junto com um logo muito bonito que adiciona um pouco da cor tão necessária, e também o capuz ainda parece muito bom. Ainda assim, nada disso salva o traje. Os músculos falsos e os mamilos só agravam o design ruim e a mobilidade limitada dos trajes de borracha. No entanto, talvez esse seja o melhor visual que um traje do Batman com mamilos pode ter. Ignorando o aspecto da mobilidade, na verdade não é um traje tão feio assim. No que pode ser seu último papel como Batman, Ben Affleck ganha seu pior traje. Como é muito carregado, parece que o traje por baixo da armadura provavelmente teria uma combinação de azul e cinza bem interessante inspirada no traje do Batflex. Nunca vimos isso. Em vez disso, colocaram almofadas em forma de colmeia numa armadura com o logo quebrado, o que só piora e é desnecessário. Sei que ele está em alta velocidade, mas não sei. Você pensaria que o traje comum ou tático do Batman seria mais versátil e funcionaria aqui também. As pessoas reclamam do capuz e, embora eu concorde que já foi melhor, não está ruim. O verdadeiro problema é a armadura do traje do Batman, que está incrivelmente bagunçada e desnecessariamente complicada, o que faz com que perca um pouco da identidade do Batman. Embora, se você olhar pra ele não como um traje do Batman, mas apenas como um traje comum, objetivamente ele até parece um pouco legal. Mas como o traje do Batman é o pior do Affleck em sua última aparição, tenho certeza de que você sabe disso agora. Não gosto do design dos trajes de borracha dos primeiros filmes do Batman. A mobilidade de quem veste pode ser bastante limitada, como ocorreu com o primeiro traje do Michael Keaton, que ainda tem alguns outros problemas, como os músculos de plástico serem meio feios e o cinto muito simples, que não parece muito útil. Eu não gosto muito do esquema de cores todo preto comparado a alguns outros, mas o logo oval amarelo é ótimo e adiciona exatamente a quantidade de cor necessária junto com o cinto amarelo. Não é meu favorito e acho que não envelheceu bem, mas entendo porque era tão amado na época. É um ótimo traje para 1989, porém desde então já foi bastante superado.
O traje Pesadelo começou bem usando o traje clássico do Batflex como base, assim como o traje da Batciclo. Só piorou a partir daí, pois houve muitas adições novas e desnecessárias. A jaqueta de couro, usada como acessório sobre outro, faz o traje perder parte da identidade do Batman. Como o logo fica difícil de ver e andar no deserto deve ser desconfortável, os óculos fazem mais sentido nesse ambiente. Mas é estranho como o Snyder insiste em colocar óculos nos trajes, algo que veremos novamente. Eu considerei não incluir esse traje na lista, mas ele é diferente o suficiente, ao mesmo tempo que ainda parece um traje do Batman, então decidi incluí-lo. O traje de Batman. O retorno é uma grande melhoria em relação ao original. Embora os movimentos do Keaton ainda sejam extremamente limitados e o esquema de cores não seja o meu favorito, a área do torso ficou muito melhor, já que eles se afastaram do design musculoso e talvez tenham deixado de usar borracha. Parece mais blindado, o que é melhor. Embora não tenha mencionado antes por não ser um grande ponto negativo, o traje original tinha um ótimo logo, mas não era perfeito. Este traje removeu as pernas extras e o logo ficou perfeito. Desta vez, assim como o capuz, que parece melhor e também se ajusta muito melhor ao Michael Keaton. Ainda assim, essa não é minha preferência de esquema de cores ou conceito de design, e isso foi melhorado depois em The Flash. A armadura tática do Batflex foi uma decepção pra mim, já que é a que ele usou no terceiro ato de ambas as versões de Liga da Justiça. E ela simplesmente parece pior do que o traje normal dele. O traje em si definitivamente parece objetivamente legal como uma versão tática e minimamente blindada do traje do Batflex. Mas o logo fragmentado e o tom de cinza mais escuro o deixam menos destacado. A armadura do abdômen está estranha e deveria ser lisa, mas o pior é a obsessão de Snyder por óculos que estraga o traje. Simplesmente parece meio bobo e, junto com o logo menos destacado e a armadura, perde um pouco da identidade do Batman, o que não é bom. Isso é especialmente ruim quando o Batman está ao lado de outros heróis e não parece tanto com o Batman quanto deveria. Foi decepcionante, mas admito que objetivamente parece legal, só não é um bom traje do Batman. Lembra muito o traje do Flash do mesmo filme, o que é um dos grandes problemas. Não vamos discutir isso aqui. Apesar de ser o traje menos convencional, a armadura de Batman vs Superman é uma ótima adaptação. Diria que é uma evolução do Cavaleiro das Trevas com a armadura imponente que combina com o cinza ou prata destacada pelos olhos azuis brilhantes. Apesar de ser mais blindada que o traje típico do Batman, ela serve para enfrentar o Superman mesmo sem permitir mover o pescoço. Batman Begins apresentou um traje de Batman com design melhorado e material que oferece mais mobilidade, adicionando um visual mais defensivo e também ficando melhor e definitivamente mais assustador no geral, assim como o capuz que encaixa muito bem no Christian Bale. O traje é limitado pelo esquema totalmente preto, pois não possui o oval amarelo, para dar cor e destacar o logo que é o Batman eternamente. Níveis ocultos você não vê nada e não há relevo para ajudar. Gosto muito desse traje e acho que ficou compatível com o que queriam para o filme. Isso realmente faz com que Christian Bale como Batman seja muito mais assustador do que qualquer outro Batman que veio antes. No entanto, com certeza ele foi aprimorado algumas vezes desde então. Se a Liga da Justiça de Zack Snyder não tivesse saído, esse traje estaria bem mais abaixo na lista, pois o Batman parece bem ridículo na cinematografia do filme. Embora eu ainda não goste muito do traje, admito que ficou melhor em Liga da Justiça de Zack Snyder. O traje tem cores preto e cinza, design muito bom e figura imponente. Tenho dificuldade em não ver esse traje de forma negativa, pois é basicamente uma versão inferior do traje original do Batflex. Comparado ao original, o cinza é mais escuro, o que deixa o esquema de cores um pouco mais sem graça, o logo não parece tão bom nem tão destacado. A armadura do abdômen parece estranha comparada aos músculos bem feitos do traje do Batman vs Superman. E o capuz não encaixa tão bem e aparentemente também não pode ser movido, o que é uma grande piora. Tô comparando com um dos meus favoritos absolutos, mas isso definitivamente é uma piora. Ainda assim, a ponto de mesmo tendo quase o conceito de design ideal, ela fica abaixo de outros trajes que não tem. A nova roupa do Keaton 30 anos depois é muito melhor que a original do Batman. Sem músculos de plástico, símbolo estranho da versão de 1989 e com torso mais bonito que o traje de Batman, o Retorno. Além disso, aparentemente permite movimentos no pescoço, ou pelo menos conseguiu se mover mais desta vez, mesmo que graças a imagens geradas por computador. O traje preserva o design do universo Burton, preto, orelhas longas e símbolo oval amarelo. Enquanto remove alguns dos problemas que os originais tinham, incluindo abandonar a maior parte da borracha por algo muito superior,
um material de armadura mais sutil que eles usam. O principal problema é o esquema de cores totalmente preto, agravado pelo cinto também ser preto. Desta vez, o que é uma decisão muito estranha, como já disse várias vezes, eu não gosto do esquema de cores totalmente preto para o Batman, comparado ao preto e cinza ou azul e cinza. Então, não pude deixar de me sentir decepcionado quando Keaton usou isso em vez dos trajes azul e cinza ou preto e cinza que vimos em exibição. Isso nunca iria acontecer. Queriam que ele se parecesse ao máximo com as versões de 1989 ou de Batman, O Retorno, e acho que conseguiram com esse design atualizado. A armadura do Cavaleiro das Trevas é uma reinvenção muito legal do traje do Batman, transformando-o em um traje de combate militarizado, com a maioria das adições sendo táticas, incluindo a capacidade de mover o pescoço. O que é uma grande vantagem, especialmente porque o capuz ficou ótimo e Christian Bale ficou muito bem nele, as lâminas extras nos braços são muito legais. A capa preta como jato se destaca visualmente do preto claro do resto do traje, e embora o design seja definitivamente muito bagunçado, eu acho que os relevos e linhas, e as diferentes tonalidades de preto, algumas quase chegando ao cinza, ajudam bastante com o esquema de cores totalmente preto, que seria menos ideal para o traje. Eu diria que o logo é bem pequeno e difícil de enxergar, o que, em combinação com a reinvenção do design do traje do morcego, faz com que o traje perca um pouco da identidade do morcego. Não o suficiente, porém, pra eu não gostar. Eu acho que ficou muito legal. O Batman definitivamente parece muito assustador nesse filme, e isso é feito de forma muito boa como uma reinvenção mais realista do traje do morcego. Aqui há um salto enorme do nível B para o S porque o traje do Batman do Robert Pattinson é perfeito no que se propõe. Com um belo esquema preto e cinza, essa é uma ótima adaptação do traje do Batman Terra 1, parecendo mais improvisado de forma positiva. Desta vez, um visual mais blindado, cheio de gadgets visíveis, combinando com esse Batman do segundo ano. O símbolo do morcego é muito legal e único, já que parece ter sido feito a partir de uma arma e também funciona como um batarangue. O capuz ficou ótimo, parece inspirado nos motoqueiros acrobatas do show. O visual costurado dele permite movimentação total do pescoço e não atrapalha em nada a atuação de Roberto Calças. O tronco está legal e a capa ótima. Tudo nesse traje é muito legal, com a única ressalva de que eu só prefiro um traje mais feito de tecido do que um traje blindado. Mesmo que isso funcione para esse filme, e por causa disso, isso nos leva ao primeiro lugar em termos de design. O Batman em live action atingiu o auge em 2016, pois as aparições de Batflex em Batman vs Superman e Esquadrão Suicida trouxeram o melhor Batman já visto. Uniforme com esquema preto e cinza claro, destacando ainda mais as partes pretas e o enorme logo, tornando o morcego mais proeminente que nunca. Isso é tão claro. Batman, o capuz, está bem ajustado e estiloso, permitindo total movimento do pescoço. Quanto à mobilidade, esse uniforme não tem limites. Batman parece ter se movido sem problemas. Eu adoro absolutamente a mistura de tecido, couro e o que parece ser, acho eu, Kevlar. O que atinge o equilíbrio perfeito entre o visual dos quadrinhos e a aplicação no mundo real do que o Batman deveria ser. O traje de músculos parecia natural porque Ben Affleck estava muito forte na época. O que faz dele o Batman mais imponente e assustador já colocado nas telas. Porque ele era enorme, mas também conseguia se mover muito rápido. Meu único problema com esse traje é o cinto, que poderia ser amarelo, mas isso é fácil de relevar. O traje do Batman vs Superman é uma versão aprimorada do traje do Cavaleiro das Trevas. Enquanto também, ironicamente falando, sendo o mais próximo de um traje típico do Batman dos quadrinhos que tivemos nos dias de hoje, e quando eu digo traje típico dos quadrinhos, eu quero dizer um traje moderno do Batman. Essa é a adaptação perfeita em live action.